Boa tarde a todos, sejam bem-vindos aos webinars da TAM Executiva. É uma série de webinars que nós vamos conduzir ao longo de 2 semanas, trazendo os melhores informações para vocês que operam na aviação executiva. Essa apresentação será gravada, nós estamos gravando, e ela ficará disponível no YouTube, na página da TAM Aviação Executiva. Portanto, se você quiser assistir novamente ou encaminhar e enviar para algum amigo ou alguma outra pessoa da aviação que se interesse, fiquem à vontade. Então, iniciando essa sequência de webinars, hoje nós temos os representantes da Honeywell, José Vinícius, ele é o gerente de vendas de serviços para a América do Sul, e a Daniele Florentin, que é gerente de vendas Honeywell para a América Latina, de programas especiais. Eu dou as boas-vindas para o José Vinícius, a Daniele. Eles vão fazer as apresentações a respeito de retrofit and modifications e upgrades. E depois a Daniele entra fazendo a apresentação a respeito do MSP Avionics, o programa especial da Honeywell para suporte aos operadores da aviação executiva. Zé Vinícius, seja muito bem-vindo. É sua palavra. Obrigado, Rafael. Bem, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a TAM pelo convite. Eu acho que é uma excelente oportunidade nessa tarde de segunda-feira para poder estar compartilhando com vocês aí um pouquinho das soluções que a gente tem disponível aí, né, voltadas para upgrade de aviônicos, sistemas de navegação e também na parte de conectividade, né? E como o Rafa disse, depois da minha apresentação, a Dani vai entrar falando um pouquinho aí do MSP Avionics, né? Bem, como o Rafa disse, meu nome é José Vinícius, para muitos que não me conhecem, né, eu sou representante de vendas para a parte de modificações de aviônicos, sistemas de navegação e conectividade na parte de hardware, tá? Para a região da América do Sul. Bem, antes de começar a apresentação, eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês como hoje a nossa estrutura de vendas e suporte ao cliente, ela está dividida aqui no território da América do Sul, que é a região que eu sou responsável, né, na parte de vendas. Bem, falando um pouquinho do nosso suporte técnico, né? A gente tem o nosso suporte técnico e o nosso suporte de AOG, que é 24/7 disponível, tá? Mas, além disso, a gente tem dois representantes do nosso corpo técnico, tá? Que está do lado esquerdo, que é o Petrus, que é responsável pela parte técnica de aviônicos, e temos o Artiles, que é responsável pela parte de motores e APU. Do lado de Customer Support, a gente tem a Jasmine, que ela é a Customer Support Manager, tá? Responsável pela América do Sul também, né? E na parte de vendas, nós estamos divididos em três pessoas, né? A Dani Florentin, responsável pelo MSP de aviônicos e serviço de conectividade. Ana Manzo, que fica no México, que é responsável pela venda do MSP de motores e APU. E eu, responsável pelas modificações e upgrades de aviônicos e sistema de navegação. Tá falando um pouquinho do nosso time, da parte responsável pela venda de retrofit e modificações, tá? Hoje, na América Latina, somos em duas pessoas. Como eu disse, sou responsável pela América do Sul e o David Gonzalez, ele está responsável pelo México e pela América Central. E também a gente tem uma estrutura grande cobrindo os Estados Unidos, né? Ou seja, é uma estrutura que cobre toda a região das Américas, tá? Bem, entrando aqui nos temas que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, né? Então, eu trouxe aqui um pouco das principais soluções que a gente tem hoje, que cobre a obsolescência de alguns equipamentos atuais que a gente tem voando, tá? E também um pouco aí de conectividade para passageiros, né? Então, basicamente, quais são os tópicos que eu vou cobrir durante a apresentação hoje? É referente à nova solução do radar, né? Que não só cobre a obsolescência dos atuais, mas também traz uma série de benefícios que eu vou compartilhar com vocês ao longo da apresentação. Vou compartilhar com vocês também um pouco sobre o upgrade do FMS 6.1, que é um item que tem gerado um pouco de polêmica aí no mercado, tá? Vou falar também sobre o upgrade dos displays units, tá? Que é a troca dos tubos de raio catódico pelas telas de cristal líquido.
dos painéis do FMS, né? Tem aeronaves que são equipadas com CD-830 e outras aeronaves que são equipadas com MCDOR, mas ambos são os painéis do FMS. Vou falar também da importância e da necessidade do upgrade das unidades de referência inerciais, que são essenciais para o sistema de navegação da aeronave. E no final eu fecho falando um pouquinho aí do que a gente tem hoje disponível para conectividade de passageiros, tá? Ou seja, tanto para alta velocidade como para navegação básica na web. Bem, falando um pouco sobre o radar, tá? A Honeywell lançou o novo radar, que o nome ele é RDR 7000, tá? E por que a Honeywell lançou esse radar? Atualmente, a gente tem a linha que nós chamamos de a linha Primus Radar, que é a 864, que em função da obsolescência de alguns equipamentos, de alguns componentes necessários para a gente conseguir manter o reparo dos atuais, a Honeywell foi forçada a declarar a obsolescência desses radares, né? Então, mas não significa que a gente declarou obsolescência e em 1, 2 meses a gente não vai conseguir mais manter o reparo. A obsolescência ela foi declarada em janeiro desse ano, tá? E a Honeywell ela vai conseguir manter o reparo dos radares que hoje estão voando, né? Até junho do ano que vem. Obviamente que a gente se provisionou com peças baseado no histórico de performance desse radar para conseguir ter capacidade de manter esses radares até o meio do ano que vem. Como eu disse, esse radar, ele não só cobra obsolescência, como ele traz uma série de benefícios, essa nova solução, né? Primeiramente, ele é uma solução que ela já nasceu muito madura, né? Porque ela é proveniente do RDR 4000, que ele já está equipado nas plataformas comerciais, ou seja, nas linhas aéreas, né? E o radar, o RDR 7000, ele migrou do RDR 4000. Posso dizer para vocês aí que o RDR 4000 ele está voando desde 2005 nas plataformas comerciais, né? Então, ao longo da apresentação, eu vou compartilhando com vocês um pouco das tecnologias, né? E essa ruptura em termos de tecnologia que a gente traz para essa nova solução, né? Mas, basicamente, resumindo, que é um radar ele automático, ele diminui o workload da tripulação, tá? E tem diferentes opcionais em termos de software, que facilita muito a vida do piloto, também provê conforto para os passageiros, redução de custo de manutenção e, obviamente, uma melhoria na questão da segurança, tá? Bem, falando um pouquinho sobre, antes de entrar no detalhe desse radar, para cada uma das apresentações, eu estou colocando aqui quais são as plataformas afetadas, tá? Então, todas essas plataformas listadas são as plataformas afetadas pela obsolescência dos radares atuais, né? E para todos a gente já tem o STC desenvolvido. Obviamente que nem todos a gente já tem o STC covalidado ANAC, tá? Mas a partir do momento que vão surgindo as demandas e as necessidades dos clientes, a gente está buscando a covalidação e para alguns casos em que a frota é grande, a gente proativamente já está fazendo a covalidação ANAC. A única plataforma que a gente não tem o STC ANAC covalidado ainda é para a plataforma Lear 4045, mas a gente já está trabalhando com uma empresa no Brasil, tá? E o STC vai ser desenvolvido por uma empresa baseada no Brasil e, obviamente, que a gente vai convalidar isso para o FAA e para a EASA, tá? Os demais STCs, todos são STCs desenvolvidos pela própria Honeywell. Bem, falando um pouco mais sobre esse radar, né? Ele é uma nova geração de radar, né? Ou seja, a tecnologia atual que a gente chama dos radares magnetron, né? A gente está substituindo essa tecnologia por essa nova tecnologia que a gente chama de 3D scan volumétrico, né? É uma ruptura em termos de tecnologia, igual eu disse no início da apresentação, né? Ou seja, os radares que a gente tem hoje, vou mostrar para vocês no slide seguinte, o piloto, ele sabe que tem uma formação próxima à aeronave, né? Mas ele não tem exatamente a noção do tamanho da figura. E essa tecnologia que a gente traz hoje, ela provê isso através da tecnologia 3D Scan, que ela está o tempo todo fazendo o mapeamento e considerando que ela tem um range muito alto, de 0 a 60 mil pés, ela consegue fornecer para o piloto exatamente o tamanho da nuvem, ou seja, do CB. Além disso, é uma solução eficiente e confiável, porque ela migra de uma plataforma de um radar que ele tem, já é um radar maduro, que está voando muitos anos na plataforma comercial. Ele é compacto e fácil a instalação dele, tá? Ou seja, em 3 dias você consegue fazer a instalação. E a gente tem opcionais, né? Que eles estão disponíveis através de software, que são softwares opcionais, que são softwares para detecção de turbulência, para detecção de granizo, detecção de raios.
E também, se for um avião equipado com uma antena de 18 polegadas, a gente também tem a possibilidade de fornecer a detecção da tesoura de vento, né, que é o wind shear. Bem, essa José figura... Vinícius, Oi. então essas features, eles são opcionais. Vamos dizer que um cliente tem o Primus instalado e tem uma pane, vai ter que fazer o upgrade através do USB e ele pode ter esses itens como opcionais na aeronave dele. Exatamente. Ele tem a possibilidade dele fazer a substituição do radar, né? E a gente oferece um pacote que a gente chama de bundle package, né? Em que ele tem um preço mais acessível e ele pode implementar esse pacote completo, que é a detecção de turbulência, detecção de granizo e detecção de raio. E para os aviões com antena de 18 polegadas, também tem a possibilidade da instalação do detecção da tesoura de vento, né? Falando em números, tá, Rafael? A turbulência, a gente tem uma detecção aí de aproximadamente 60 milhas náuticas e da tesoura de vento em torno de 5 milhas náuticas. Muito obrigado. Por nada. Bem, essa figura ela ilustra bastante aquilo que eu falei no início da apresentação, né? Que o piloto, com os radares atuais, né, que são os radares magnetron, ele sabe exatamente que tem uma formação, tá? Mas ele não sabe exatamente o tamanho dessa formação. Primeiro ponto também, esse radar ele é manual, o radar que tem hoje instalado na aeronave. Então, para cada nível de voo em que o piloto está com a aeronave, ele sempre tem que ficar ajustando o tilt da antena, o que nessa nova tecnologia que a gente traz hoje é completamente diferente, tá? Na figura do lado direito, a gente pode ver que o range de detecção da nuvem, ele é completamente diferente da primeira figura, né? Ou seja, é o que eu disse, é um range de detecção de 0 a 60 mil pés, tá? Ele consegue detectar a nuvem a uma distância de 320 milhas náuticas e também inclui os opcionais que eu acabei de mencionar para o Rafael. E por que ele consegue fornecer essa informação no display para o piloto, tanto na forma horizontal como na forma vertical? Porque ele é um radar 3D volumétrico, ou seja, ele tem os dados de latitude, longitude e altitude, tá? Aqui embaixo eu deixei um link no YouTube, que é um link que foi preparado pela nossa engenharia, que explica em detalhes essa questão aí da tecnologia 3D scan volumétrico, tá? Posso seguir, Rafa? Alguma pergunta aqui? Pode seguir. Obrigado. Maravilha. Além disso, o outro diferencial desse radar, né, é que ele tem o database de terreno integrado dentro dele, né? Então, ele elimina a falsa informação que o piloto tem hoje, que às vezes ele não sabe se o que ele tem na frente da aeronave é um terreno ou exatamente um CB, né? Então, em função dele ter o mapa de terreno integrado dentro dele, ele consegue exatamente diferenciar o que é o CB e o que é o terreno, né? Que é um diferencial extremamente importante para a navegação e para o voo, né? E conforto dos passageiros. Outro ponto importante que eu gostaria de... Eu estou falando aqui dos opcionais e tal, mas como essa informação ela é apresentada na tela, né? Aqui a gente tem o display da aeronave, tá? A forma como o piloto vai ver essa informação hoje, ela continua da mesma forma. Ou seja, se seu avião você tem que ir na página de weather, você vai ter que acessar a página de weather para poder ter essas informações no display, tá? Mas basicamente esses opcionais além deles fornecerem as informações, né, a gente tem esses ícones e essas cores que diferenciam cada um dessas detecções aí segue de turbulência, de raio, de granizo, né? Então, no primeiro aqui, a gente tem um ícone que ele é apresentado quando a gente tem uma tempestade severa de granizo. No segundo, a gente tem um ícone que ele apresenta, ele dá informação para o piloto referente a uma tempestade severa de raio, né? E a gente tem a cor que não é rosa, que a gente chama de mangueta, né? Que é questões de turbulências severas. E também em vermelho, que é a questão de tempestades aí fortes de chuva, né? Ou seja, o piloto ele tem tudo no display, né? Toda a informação que ele precisa para conseguir fornecer um voo com mais segurança e mais conforto para o passageiro, né? E falando indo um pouco mais no detalhe de como essa informação ela é apresentada para o piloto, né? Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem o envelope da aeronave, né? E do lado direito, a gente tem aqui exatamente como a informação é apresentada para o piloto. Ou seja, pelo fato de ser um radar 3D volumétrico, o piloto ele sabe exatamente o tamanho da nuvem, ele sabe e ele vai ter a informação perfeita, como ele pode fazer o desvio, né? Ou fazer uma otimização da rota dele, né?
Bem, falando mais um pouquinho, antes de eu entrar aqui na parte do o porquê que é necessário esse upgrade, né? Rafa, tem mais algum questionamento ou posso seguir com a apresentação? Bom, sem questionamentos até o momento. Pessoal, quem tiver qualquer pergunta, qualquer observação que queira fazer, fique à vontade para colocar no chat, tá? E eu vou anunciar aqui quando aparecer, tá bom? Obrigado, Zé, pode seguir. Maravilha. Bem, falando um pouquinho por que é necessário esse upgrade, né, o primeiro ponto é que ele reduz totalmente o workload do piloto, tá? Tudo que o piloto ele faz hoje, ele não vai precisar mais fazer nesse novo radar. Primeiro que ele é um radar 100% automático, tá? De novo, o piloto ele não precisa ficar fazendo o ajuste da antena manualmente, tá? Ele endereça a melhoria na questão da segurança e ele fornece aos passageiros um voo muito mais confortável, né? E, obviamente, que a aeronave ela tem uma melhor performance, né? E, com isso, tem outros fatores atrelados que também está relacionado com a redução do custo de manutenção, né? Que é o que eu gostaria de apresentar para vocês no próximo slide. Essa foto, ela representa exatamente uma tempestade de granizo ou de raios que a aeronave enfrenta, né? E com esse radar, com esse radar novo, ele reduz em até 50%, tá? Ou mais o risco de você ter essas adversidades aí durante o voo e, enfim, aumentar o custo de manutenção, né? Que não é esperado esses reparos estruturais, por exemplo. Falando mais um pouquinho do upgrade, né? Ele é um radar automático, igual eu disse no início, por isso é o que chama bastante atenção, né? Além da Honeywell ser o único fabricante, tá, de radares a oferecer o opcional de detecção de turbulência, tá? Coisa que outro fabricante não fornece. É, todos esses, essa, toda essa combinação de opcionais dessa nova solução, ela fornece para o piloto, tá, um tempo de reação de até 10 minutos, tá, do que ele teria hoje, tá? Ou seja, você tem 60% a mais de tempo de reação durante o voo, em caso de detecção de uma turbulência, ou de raio, ou enfim, de granizo, tá? Para poder mudar o seu nível de voo, enfim, o seu plano de voo. E a gente estima, tá, que com esse novo radar, o operador ele pode ter uma redução em até aproximadamente US$ 150.000 ano, tá? Dependendo da quantidade de horas voadas ano, tá? Em função desses opcionais, ou seja, de toda essa tecnologia que tem embarcada dentro desse novo radar. Aqui eu não preciso falar novamente, né? É o que eu já falei, né? O radar que reduz aí 100% do workload do piloto, porque ele trabalha sozinho e o piloto precisa se preocupar exatamente com o que é necessário, que é fazer todo o voo de uma forma segura. E o radar, ele vai fornecer todas as informações de forma precisa, mais acurada e mais sensível para a tripulação. Bem, poderia passar o dia aqui falando todos os benefícios que esse radar tem, tá? Mas eu gostaria de fazer o highlight de alguns, tá? Primeiro ponto é aquilo que eu já passei no início da apresentação, né? É a questão do mapa de terreno integrado, que elimina o ground clutter, né? Que é o índice de reflexão, que dá aquela falsa informação para o piloto se é nuvem, ou se é CB ou se é terreno, tá? É um radar mais sensível, tá? Ele é 12 vezes mais sensível que o radar atual, né? Por isso que a gente reforça essa questão da acuracidade da informação e também da acuracidade da informação em caso de turbulência. Ele é um radar fácil, intuitivo e fácil de usar. Como eu já falei, né, ele dá um tempo de reação para o piloto, ele pode chegar em até 10 minutos a mais de tempo de reação para a tripulação. Ele é mais leve, tá? Do que o radar anterior. A gente chama ele de um Near Drop-in Solution, tá? Porque o Drop-in Solution é basicamente um plug and play. Mas nesse caso aqui, você precisa remover as antenas, fazer um pequeno retrabalho de cablagem e fazer a troca do controlador, tá? Isso daí deve demorar não mais que 3 dias, tá? Então, caso o operador ele opte por instalar essa solução, né? São 3 dias para fazer essas substituições e também carregar o software na aeronave. E além da confiabilidade, né, que essa nova solução ela traz um aumento aí de 30% comparado com o MTBF dos atuais. Bem, agora aqui eu tenho um vídeo, gostaria de compartilhar com vocês, um vídeo promocional aí que a Honeywell lançou no nosso canal no YouTube, né, justamente que sumariza tudo isso que eu falei para vocês.
Bem, para fechar a apresentação do radar, tá? Então, todos os benefícios e tudo que eu falei ao longo da apresentação, a gente resumiu aqui alguns bullets, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham referente ao radar ou informações referente a essa nova solução, nós estamos à disposição, tá? Um ponto que eu não coloquei na apresentação, mas que eu gostaria de reforçar é que esse ano, a gente tem ótimos incentivos para os operadores que querem optar e fazer a instalação dessa nova solução, tá? Hoje a Honeywell está trabalhando com um trade-in de US$ 65.000, tá? Ou seja, a gente compra o radar que você tem atualmente instalado na aeronave, tá? Por US$ 65.000 e também o radar, esse ano ele está numa condição, ou seja, um preço de lista bem especial e valendo muito a pena. Então, caso vocês tenham interesse, ou seja, aquelas plataformas afetadas, eu estou à disposição para poder esclarecer qualquer dúvida, seja técnica ou seja dúvidas comerciais, tá? Bem, pode ir, por Zé favor. Vinícius, como que está a disponibilidade para entrega, caso alguém aqui queira fazer esse upgrade agora? O que que nós temos aí? Tá, Rafa, esse é um dos motivos que a Honeywell está bem agressiva esse ano nessa campanha de venda desse radar. Está trabalhando com preço especial e com trading alto. Por quê? Esse radar, o lead time de fabricação dele, considerando o conjunto completo, tá, são 18 semanas. Obviamente que a gente lançou o radar e a gente tem uma quantidade X de peças em estoque, seja o radar ou seja o kit de cablagem, né? Então, dependendo da plataforma, a gente tem um número variado de peças em estoques, né? Mas exatamente o que eu preciso saber qual a plataforma, né? Que seria para dizer, ó, a gente tem de imediato ou não tem. Mas basicamente o que eu posso dizer para você é que uma grande maioria das plataformas a gente teria o radar hoje pronto para entrega, tá? Excelente, obrigado. Bem, o próximo item é um tema aí que foi bem polêmico aí nos últimos meses, né? Que é com relação ao upgrade do FMS 6.1, tá? Bem, essas daqui são as plataformas hoje afetadas pela obsolescência dos atuais, tá? Ou seja, o que seriam esses FMS atuais? Seriam os FMS pré-mod 6.1, que são os FMS 4.x, 5.x ou 6.0. E o porquê dessa obsolescência? Hoje, a gente tem no mercado, a gente tem hoje disponível, a gente tem disponível pela Honeywell mais de 10 diferentes tipos de part numbers para FMS. E exatamente assim como aconteceu com o radar, a gente está sofrendo uma forte obsolescência de alguns componentes para continuar mantendo o reparo dos FMS que tem voando hoje. E relacionado a isso, aumenta muito o custo de reparo e também o custo para você conseguir manter o banco de navegação, né, disponível para que os clientes possam fazer o update mensal do Nav Database. Em função disso, a HANA já vê há alguns anos, através de Service Information Letters e comunicados direto ao cliente, promovendo, tá, a substituição, o upgrade para o FMS 6.1, tá, uma vez que o primeiro FMS ele foi certificado em 2011 e a grande maioria das plataformas já tem o FMS certificado desde 2015. Então, essas são todas as plataformas afetadas, tá? Por essa obsolescência. Bem, como eu disse, o primeiro FMS foi certificado em 2011, a maioria das plataformas atingiram a certificação em 2015, 2016, e desde 2018 a Honeywell vem informando e pedindo aos clientes que façam o upgrade do FMS 6.1. Obviamente que tem diferentes formas de você fazer esse upgrade, que é o que eu vou detalhar ao longo da apresentação, tá? Mas, como todo mundo sabe, né, ou a grande maioria sabe, a partir de 30 de setembro, que é nos próximos dias, a HANA não vai suportar mais aviões equipados com FMS pré-mod 6.1. Ou seja, o que não seria suportar mais? O cliente ele não vai conseguir fazer a atualização do banco de dados dele de navegação se ele não tiver com o FMS 6.1 instalado. Aí o cliente me pergunta, pô, mas como eu vou fazer agora? Faltam 4 dias para acabar o mês e eu não fiz a atualização. O mais importante agora o que a gente consegue fazer é caso o cliente ele tenha um contrato assinado com o revendedor da Honeywell, seja com a TAM, seja com a Líder, seja com a Textron, com a Gulfstream, com a Bombardier, enfim, o mais importante é a gente ficar sabendo que esse contrato foi assinado e aí a gente avalia internamente e pede uma extensão, né? E consegue garantir que o cliente ele ainda tem um banco de dados de navegação disponível para ele conseguir fazer um update mensal.
porque não tem outra forma dele conseguir voar por instrumento. Ele precisa ter o banco de dados de navegação disponível para ele fazer o update. Caso ele não consiga fazer o update, a única forma dele voar é no visual, mas eu acredito que ninguém vai fazer isso, né? E falando um pouquinho das formas de você poder fazer o upgrade nas aeronaves afetadas para o FMS 6.1, existem três formas hoje de você fazer o upgrade. Você pode fazer um wing, tá? Ou seja, aeronaves equipadas com FMS 5.x ou 6.0, elas podem fazer o upgrade on wing, tá? Não precisa remover a unidade e mandar para Honeywell. Quais são os requisitos para você fazer um wing? Primeiro, o FMS atualmente instalado na aeronave, ele precisa estar equipado com as melhorias liberadas no passado pela Honeywell, que são os mods A, B, D e E. Você olhando atrás do FMS, você consegue ter uma foto do plate do FMS e lá ele vai estar descrito se você tem todos esses mods instalados ou não. E também é requisito, tá? A oficina ter esse adaptador para fazer o upgrade ou wing. Outra forma seria enviar as unidades para a Honeywell e a gente trabalha com Exchange, tá? Ou seja, você envia essa unidade para a gente e nós enviamos uma unidade já retrofitada para instalar na aeronave. E basicamente, o wing, são o wing, o Exchange, ou você envia a sua própria unidade, a gente faz todas as modificações nela e envia ela de volta para o operador, tá? Então, são essas três formas de fazer o upgrade. Porém, as aeronaves equipadas com FMS 4.x não tem como fazer upgrade on wing, tá? Essas aeronaves, ou a gente trabalha via Exchange, ou elas vão ter que ser enviadas para shop e a gente fazer a modificação delas em shop, porque como são unidades muito antigas, então a gente vai precisar retrabalhar o hardware e o software da aeronave. José, Oi? os shops que estão habilitados para fazer esse upgrade são os shops dos Estados Unidos apenas? Exatamente, a gente tem shopping nos Estados Unidos, a gente também tem na Inglaterra, né? Então, dependendo do part number do cliente, a gente consegue passar a informação mais precisa de onde ele tem que enviar. Mas, basicamente, o que eu posso te adiantar é que quase 100% é nos Estados Unidos, né? Estados Unidos. A gente tem na Inglaterra também para suportar os operadores da Europa, né? E Ok, aqui nos Estados Unidos para suportar as Américas. ok. Bem, e resumindo, o FMS 6.1, né? Primeiro ponto é que ele endereça a obsolescência, ele fornece melhores acessos ao aeroporto, porque você vai estar constantemente com o seu banco de dados de navegação atualizado. Com isso, você tem um menor custo de operação, né? Tem melhoria na segurança e é um suporte global, tá? O FMS 6.1. Bem, Rafa, com isso eu termino a apresentação do FMS 6.1. Mais alguma dúvida? Eu posso seguir para o próximo tema. Podemos prosseguir. Ainda Maravilha. não temos nenhuma dúvida no chat, pessoal. O pessoal está desanimado. Vamos lá, pessoal. Podem fazer pergunta à vontade. Aproveitem a oportunidade. Tá chovendo um pouco hoje, né? Tá. Bem, falando um pouquinho do próximo tema, que é referente ao upgrade das DUs, né, que são as Display Units, tá? Então, seria o upgrade da DU 870 para a DU 875, tá? A DU 870 são displays de tubos de raio catódico e e o upgrade são as telas de cristal líquido, tá? Mas, de novo, a Honeywell trabalhou nessa solução, né? E ela não só endereça a obsolescência, como também ela traz outros benefícios e tecnologia atrelados, como a gente fez com o radar, tá? Primeiro, que você faz uma troca da tecnologia de tubo de raio catódico, que é uma tecnologia muito antiga, pela essa solução de cristal líquido, tá? E também, para algumas dessas plataformas aqui, não para todas, a gente tem a possibilidade de fornecer os opcionais, que até o nome para falar é complicado, né? Porque os dois são PIF, o PIF, só tem que basicamente um é o que a gente chama de Primus Elite Enhanced Features e o outro é o que a gente chama de Primus Elite Advanced Features, que eu vou explicar um pouquinho aqui durante a apresentação o que diferencia cada um deles, tá? Mas basicamente essas são as frotas afetadas, tá? Toda a linha Global, os Lears 40, 45, Falcon 900, Embraer 145, 135 e Legacy 600, 650, os Dorniers e essa linha de Citations, que é o Citation 10, 560 e 550. Aqui também eu deixei um link, tá? Que ele fala em detalhes, é um vídeo que foi feito pela nossa engenharia, que fala em detalhes um pouco dos opcionais, né? Do Enhanced Features e do Advanced Features. Bem, falando aqui da primeira opção de upgrade, né? A gente tem o Drop-in Replacement, que é um plug-and-play da tela que a gente tem hoje, né? Basicamente, ela não muda nada, visualmente não muda nada,
tá? A parte de hardware não muda nada. O que muda é um pouco da luminosidade, que você está tirando um tubo de raio catódico e colocando uma tela de cristal líquido. Porém, ele tem benefícios nessa troca. Primeiro, é a questão da confiabilidade. Ela é 2 vezes mais confiável do que a tela de LCD, comparada com a CRT, né, que são os tubos de raio catódicos. Também ela é mais leve, tá? O que ajuda na questão de redução de custo de combustível. Não requer treinamento de piloto, tá? Ou seja, a mesma informação que você tem, você vai continuar tendo na tela de cristal líquido. Tem 1 ano de garantia e você tem uma redução aí no custo do MSP, caso o cliente ele tenha esse programa, né? Uma vez que você faz o upgrade para essas telas, mas a Dani vai falar durante a apresentação. E ela também é o caminho, caso o operador não precisa pegar e fazer a substituição agora e já instalar os opcionais. Ele tem a opção de fazer a substituição das telas, né? Fazer o drop-in, replacement, e depois, no futuro, poder instalar o Primus Elite ou o Primus Elite Advanced Features. Falando um pouquinho aqui dos opcionais, tá? A gente tem o Primus Elite Enhanced Features, que basicamente ele fornece as cartas de navegação para a tripulação, tá? E a gente pode ver aqui na imagem que ele fornece a posição geoestacionária da aeronave. Também você tem entrada para vídeo, tá? E o Moving Map. E você tem informação de XM Weather no Moving Map. E com relação ao PIF, que é o Advanced Features, o operador, caso ele opte por fazer o upgrade, tá? Ele vai ter informação, ele vai conseguir migrar para o Synthetic Vision, né? Que é esse segundo quadradinho aqui, essa segunda foto, né? Esse daqui é o que ele teria hoje, essa primeira foto. E ele também tem a informação de TCAS no Moving Map, e ele também consegue ter os relatórios de forecast. Só tem que, de novo, né, como isso daí está relacionado com o XM Weather, e não, a gente no Brasil, infelizmente, não tem essa estrutura, não funcionaria aqui, somente nos Estados Unidos, tá? E para resumir um pouco aí da apresentação da ADU, né, de novo, todo esse upgrade completo, ele é menos que 15 dias, tá? Para você estar fazendo upgrade, você tem uma melhoria na segurança da aeronave, que você vai estar com uma tecnologia nova, uma tecnologia muito mais confiável, tá? E que vai evitar o apagão das telas. Tem redução significativa de peso, também isso daí valoriza a aeronave, numa caso de uma futura venda da aeronave, né? E tem uma redução no custo de ownership, uma vez que você vai instalar uma nova tecnologia e vai evitar remoções frequentes, né? Basicamente é isso, Rafa, que eu teria para falar das telas, né? Da Display Unit 875. Alguma dúvida? Então, só uma dúvida. Caso o operador decida por instalar o PIF e o PIF, dá para instalar os dois juntos na mesma unidade? Como que funciona isso? Vamos lá. Quando o operador ele opta por instalar esse opcional, né, que é o Primus Elite Advanced Features, tudo que eu apresentei no PIF, que é isso daqui, já vem tudo no mesmo pacote, tá? Ah, Somente entendi. se o operador ele instala o Enhanced Feature, ele vai ter essas funcionalidades disponíveis. Porém, se ele opta por instalar o Advanced Features, além da indicação de TCAS no Movie Map e do Synthetic Vision, tudo que eu apresentei no slide anterior está integrado também, tá? Ótimo. Então, a instalação dos PIFs é através de software. É um É cartão software. de acionamento, né, É tudo via software. Você troca as telas e os opcionais são carregados via software, tá? Ótimo. Obrigado. Bem, agora eu vou compartilhar com vocês rapidamente aqui um pouco aí da obsolescência dos painéis do FMS, né? Que é a CDUs, que a gente chama Control Display Unit. Então, a Honeywell, ela, em 31 de dezembro, tá? Ela anunciou a obsolescência dos atuais CDUs 810, 815 e 820, tá? A gente tem uma quantidade grande de aeronaves que são afetadas por essa obsolescência. Essa obsolescência ela foi informada através da Service Information Letter listados aqui no slide, tá? E basicamente a troca desse painel do FMS, se o operador ele tem um ACD 820 instalado, é uma troca, é um plug and play. Você tira uma e coloca outra. Porém, se o operador ele tem uma 810, 815, 800, que é muito mais raro, tá? Então tem um pequeno retrabalho que é feito, tá? Que aumenta um pouco a questão do downtime, mas na grande maioria é uma troca plug and play.
o que é a diferença desse painel para o anterior? Primeiro que a Honeywell eliminou os painéis laterais, tá? Ou seja, todos os painéis, desculpa, os botões laterais. Os botões laterais hoje, eles são touchscreen e o CD830, caso o operador ele opte por instalar o CPDLC ou FANS, que possivelmente no futuro vai ser um requisito aí nos Estados Unidos, né? Ele tem que ter a CD830 instalada, tá? Para conseguir fazer o upgrade aí do requisito do Eurocontrol, que é o CPDLC, ou até mesmo de um futuro requisito aí do FAA, que é o FANS. Bem, tem uma redução significativa aí de 28,5, tá? Para um avião equipado aí com 3 CDUs, tá? Em termos de peso. E, bem, ele suporta também entrada para vídeo, tá? E é isso. O principal benefício dele é que ele é o caminho aí, né? Para atender os requisitos aí do CPDLC e do FANS. Também você tem uma redução do custo, porque ele tem um MTBF, um MTBF muito superior ao que tem os atuais, tá? Aumenta o valor da aeronave, no caso de uma venda, porque tudo que tem obsolescência relacionada, se você faz o upgrade, acaba valorizando a aeronave, né? E também um suporte global, tá? Bem, e continuando com o tema dos painéis da FMS, né? Agora eu teria aqui para apresentar para vocês que é o Multipurpose Control and Display Unit, que é MCDU, tá? Que basicamente é a mesma coisa que o CD830, mas é que algumas aeronaves têm o CD830 instalada e outras aeronaves têm a MCDU instalada. A gente tem um número de aeronaves menor com o MCD-1 instaladas, tá? Então, no caso, a gente tem, dos aviões Embraer, a gente tem o 170, 190 e o Lineage. Os AW139, eles também são equipados com MCDU. No caso da Cessna, somente o Citation Sovereign e do Gulfstream, a gente tem o G450, 550, 650. E basicamente não muda nada, visualmente não muda nada, tá? O upgrade da MCDU 1 ou 2 que tem atualmente instalada para a MCDU R, tá? Basicamente esse upgrade ele se deve em função da obsolescência que a gente tem enfrentado bastante relacionados aos cartões de vídeo e dos cartões de processamento, tá? Dessa unidade. E a grande vantagem disso daí, comparado com a CD830, é que não precisa de STC, tá? E não precisa de boletim de serviço, porque para todos esses fabricantes, a nova solução já está incluída no IPC. Então, caso o operador ele opte por fazer esse upgrade, é simplesmente ele parar numa oficina, solicitar o upgrade e fazer a troca de uma pela outra, que também é plug and play, tá? Mais detalhes referente a essa obsolescência ou sobre a informação estão disponíveis nessa Service Information Letter e, claro, a gente está disponível aí para qualquer esclarecimento técnico ou até mesmo comercial, né? Então, Rafa, referente aos painéis do FMS, eu tenho isso para apresentar do CD830 da MCD-UR, tá? Algum questionamento que você gostaria de levantar, algum ponto relevante? Sim, temos uma pergunta aqui. Neste caso do CPDLC, também existe a opção de compra de algum equipamento antigo da aeronave por vocês, ou seja, um trade-in, alguma coisa assim? O CD830, a gente não tem o trade-in. Para a MCDU, tá? A gente tem um trade-in de US$ 25.000 por unidade, tá? Mas no caso do CD830, a gente não tem o trade-in disponível. Mas a gente está trabalhando hoje com um preço bem reduzido, tá? Ele está em aproximadamente 70% abaixo do preço de lista, tá? Então, vale muito a pena tá fazendo esse upgrade, tá? Eu acho que, bem, é isso. Exatamente isso aí, Rafa. Não, Não temos trade-in para CD830, somente para MCDUR. muito obrigado. Obrigado. Bem, e referente ao último item, né, relacionado à navegação, né, e aviônicos que eu teria para apresentar antes da gente entrar no tema de conectividade, né, seria referente à obsolescência das unidades de referência inercial, né. Bem, hoje nós temos essas frotas afetadas aí pela obsolescência das unidades de referência inercial. Temos os Bombardier Globals, a linha Challenger, a linha Gulfstream mais antiga, que são os G4 e os G5. A linha Falcon 50, 900 e 2000, os Hawkers 800 e 1000 e o Citation 750. Então, o que a gente chama de Laser F4, né, que é a nova solução de sistemas de unidades de referência inercial, né, a gente estaria substituindo ou por aeronaves equipadas com Laser F2 ou por aeronaves equipadas com Laser F3, tá?
É uma nova tecnologia, mais leve, mais compacta, ela tem uma série de benefícios que eu vou mostrar no próximo vídeo, tá? Mas o que eu poderia falar é que o ponto principal dessa solução, que além dela endereçar a obsolescência, ela tem uma redução significativa de peso, ela reduz o workload do piloto, que todo o realinhamento inicial, caso necessário durante a navegação, ele é feito de forma automática, tá? Então não precisa ter input do piloto. Com relação ao trading, a gente aumentou o trading dessa aeronave, tá? Do ano passado para esse ano. Até o ano passado a gente estava trabalhando com 26 mil dólares, 26,5 mil dólares de trading por unidade de referência inercial. Agora, esse ano, a gente aumentou para 50 mil, tá? Justamente para a gente tentar, de uma forma mais rápida, conseguir remover essas unidades obsoletas que a gente tem no mercado, tá? De novo, os 50 mil são válidos até o final de 2022 e a gente não consegue garantir que a gente vai ter esse incentivo disponível ano que vem, tá? Mas o Laser F, ele é um sistema essencial para o sistema de navegação, extremamente importante, tá? Então, minha recomendação é, caso você tenha o Laser F2 ou o Laser F3 instalado na aeronave, entre em contato com um distribuidor, com algum distribuidor da Honeywell ou até mesmo com a gente, tá? Que a gente pode esclarecer todas as dúvidas técnicas e comerciais. E minha recomendação é realmente fazer o upgrade, porque esse daí é um item realmente no-go, tá? Em caso de falha, eu acredito que são poucas aeronaves que você consegue despachar isso daí na mel. Tá? E aqui, o próximo slide, ele é um resumo do que eu acabei de falar para vocês agora. Obsolescence is a fact in the aviation world. Products age and are no longer supported. And this is the case of the Laser Ref 2 and 3 inertial reference systems. To avoid unwanted aircraft on ground situations caused by mechanical problems, at Honeywell, we want to provide operators, pilots, and owners with technologies that maximize safety, efficiency, and performance, and help aircraft do what they do best, fly. A significant advancement in the inertial reference system technology, Laser Ref 4 solves the obsolescence factor and equips your aircraft for the future. In addition to making obsolescence a thing of the past, by upgrading to Laser Ref 4, you benefit from multiple new features. Suitable for a wide range of business aviation aircraft, Laser Ref 4 reduces installation and operating costs, as well as pilot and crew workload. Plus, it offers a 30% improvement in reliability compared to its previous versions. Other important benefits are the automatic realign function for post-flight alignment, considerably less power use than previous versions, improved maintenance with modular design and assembly. And the benefits don't stop here. Contact Honeywell to discover all the advantages of upgrading to Laser Ref 4. Bem, pessoal, isso é o que eu tinha para essa parte aí de upgrades de sistema aviônicos, tá? E da parte de navegação. Agora eu vou rapidamente concluir a apresentação falando um pouquinho aí de conectividade para passageiros, tá? Mas antes de eu seguir, eu gostaria de ver, Rafa, algum ponto você gostaria de levantar, alguma pergunta, ou posso seguir com a apresentação? Podemos seguir. Maravilha. Bem, então vou encerrar minha apresentação aqui agora com duas soluções que a gente tem disponível da Honeywell, tá? Referente à conectividade. São duas soluções diferentes que atendem a diferentes perfis de operadores, tá? Primeiro, operadores que não buscam uma internet rápida para fazer streaming, por exemplo, são operadores que buscam a internet para navegação básica, para troca de mensagens por WhatsApp ou por iOS, tá? Ou até mesmo para conseguir acessar os e-mails, que é a apresentação que eu vou compartilhar com vocês agora, que é o Aspire 200, que é a nossa solução Inmarsat Swift Broadband. E a próxima eu vou falar um pouquinho aí de conectividade banda Ka, tá? Mas overview bem rápido, tá? É uma solução, de novo, que ela atende uma necessidade de navegação básica de web, tá? Ela pode chegar em até 450 kbps, tá? Se o operador, caso ele opte por poder instalar um pacote de opcional que a gente chama de High Data Rate, né? Que ele aumenta a velocidade. Mas é um sistema que, sem esse software, ele pode atingir até 32 kbps, tá?
mas um rate típico dele, ele varia entre 100 a 250 kbps, tá? Bem, o Aspire 200 ele é a solução hoje mais econômica do mercado, tá? Para navegação básica de internet. De novo, como eu disse, tem a possibilidade do operador também aumentar a velocidade, dando um boost, tá? Na velocidade, instalando o nosso pacote opcional. Ele funciona muito bem para chamadas de voz, via WhatsApp, por chamadas de vídeo, tá? É um sistema leve, compacto, tá? E ele fornece conectividade gate-to-gate. O que seria conectividade gate-to-gate? No momento que você entrou na aeronave, durante o voo e até mesmo durante o pouso. E é um sistema que a gente chama de full hands-on off, ou seja, ele é um sistema que trabalha de forma automática. Em caso de uma desconexão da rede satelital da Inmarsat, o sistema ele vai se reconectar automaticamente. Obviamente que quando o operador ele compra essa solução, ele consegue, através do nosso roteador, ele fazer todas as configurações necessárias, tá? Para habilitar quem vai ter acesso, qual o dispositivo que vai poder acessar isso daí, porque você tem um custo no pacote mensal, tá? De megabytes, tá? Então, o operador ele consegue customizar toda a solução, consegue customizar toda a solução e realmente disponibilizar para dispositivos que ele queira disponibilizar a solução e até mesmo a que tipo de aplicações ou a que tipo de website que esse dispositivo vai conseguir acessar. Bem, aqui é uma imagem que mostra aí quais são os equipamentos básicos que tem nessa solução, tá? A gente chama de uma cobertura worldwide, não é a cobertura global, porque os polos não são cobertos, tá? E uma vez que o operador ele instala o HDR, que é o High Data Rate Software, ele tem a possibilidade de fazer a transferência de arquivos grandes, tá? E até mesmo de videoconferências aí, obviamente que não é uma banda cara, mas funciona muito bem. Bem, é uma solução em que tem a possibilidade de você instalar antenas de alto ganho, obviamente tudo vai depender do tipo de aeronave, tá? E antenas de ganho intermediário. Na grande maioria das aeronaves, tá, que a gente tem um STC homologado, seriam antenas de ganho intermediário que não são aeronaves tão grandes. E o sistema ele é composto de antena, um amplificador de sinal, um módulo de configuração, né, e o HDU, né, que é a unidade principal, é o coração desse sistema aí. Bem, aqui eu não vou entrar em detalhes, tá? É só a questão de peso, tamanho, altura de cada uma das unidades, ou seja, é um sistema bem leve, bem compacto. Com relação ao roteador, tá? Aqui eu gostaria de compartilhar com vocês a nossa evolução em termos de roteador. Então, hoje a Honeywell não tem mais o CNX 250 ou 200 que eram aplicáveis que eram aplicáveis no passado, tá? Hoje, caso o operador ele opte por instalar essa solução, ele seria somente, e caso ele queira instalar um roteador, seria somente o Go Direct Router, que é o nosso novo roteador, que é o best in class em termos aí de roteador, tá? É um roteador que ele não só trabalha com o Inmarsat, mas ele também trabalha com o Viasat, com o Smart Sky, Iridium e Google, tá? E, bem, e como eu disse, é uma solução, né, que você tem a possibilidade de fazer chamadas de voz por WhatsApp, né, que é o que a gente mais usa aqui no Brasil, né? Eu acho que 99,9% dos brasileiros usam o WhatsApp, né? Então, é possível você fazer chamada de voz, é possível você fazer chamada de vídeo, tá? E aqui tem um vídeo que a nossa engenharia preparou, tá? Que simula, né? É uma simulação em bancada, né? Mas que simula uma chamada de vídeo por WhatsApp usando as Aspire 200. E na sequência tem o vídeo promocional do Aspire 200, tá?
Bem, então, para asa fixa e asa rotativa, tá? Esse daqui são as plataformas que hoje a gente tem a possibilidade de instalar o Aspire. Falando em termos de plataforma, tá? Hoje somente o Finon 300, que a gente tem o STC ANAC desenvolvido para a solução completa, que inclui o roteador, e para as outras plataformas, a covalidação do roteador, né, seria necessário, tá? Uma vez que a gente tem ele só validado ANAC. Bem, aqui são o uso do Aspire em diferentes plataformas, em diferentes segmentos da aviação, tá? Tanto para asa fixa como para asa rotativa. E agora, de uma forma bem rápida, eu vou encerrar aqui a apresentação falando um pouquinho do JetWave, né? Que é a nossa conectividade para passageiros em banda Ka, tá? Ou seja, é uma solução consistente, de alta, é a solução mais rápida que a gente tem hoje disponível no mercado para conectividade, tá? Que é a conectividade banda Ka. É uma cobertura global, tá? Bem, falando um pouquinho aqui do JetWave, tá? Um pouco da nomenclatura. Então, a gente trabalha com a Inmarsat, né? Que são as provedoras da rede, que é o provedor da rede satelital, né? E eles usam os satélites JX, né? GX, que é o Global Express. JetWave é a solução de hardware fornecido pela Honeywell. JetConnex é o serviço de conectividade também fornecido pela Honeywell. E Ka é a frequência de rádio que a gente trabalha na solução, que é a solução mais rápida do mercado, em termos de conectividade para aviação. Bem, dependendo do pacote que o operador ele assine, né, ele pode chegar até uma velocidade de 15 megabytes por segundo, tá? De novo, depende do tipo de assinatura que ele vai fazer, porque a gente tem diferentes pacotes e diferentes preços para cada um dos pacotes que o operador que ele opte dentro do pacote dele de assinatura. Bem, é um sistema de cobertura global, né? Aqui tem alguns exemplos aqui da rede satelital da Inmarsat, né? E a geração e as gerações de satélites disponibilizados pela Inmarsat. E no próximo aqui eu tenho um vídeo aqui que mostra de uma forma rápida a comparação, né, da banda Ka, que é a solução que a Honeywell oferece, né, através do JetWave, comparado com algumas soluções que a gente tem no mercado hoje, que é a banda Ku, tá, ok? Bem, aqui tem, não preciso de eu entrar em detalhes, tá? Aqui são os equipamentos que são necessários aí para a instalação do JetWave. Então, a gente tem antena, temos um sistema de gerenciamento, a gente tem um componente que é o amplificador de sinal, né? A gente também tem um outro sistema que sempre está posicionando a antena, né? E a gente tem um módulo APM, que é onde a gente faz as configurações da aeronave, que a gente tem todos os dados da aeronave e as informações do cliente armazenado, que vão ser configurados dentro do sistema de gerenciamento, tá? Bem, então, aqui para fechar a apresentação, né, de novo, é a solução mais rápida que a gente tem em termos de conectividade hoje, tá, no mercado aí para aviação, tá? Trabalha com a rede de satélites Inmarsat, né? E, de novo, me coloco à disposição, estou à disposição. Eu tenho mais alguns slides aqui, mas eu gostaria de terminar a apresentação agora. Bem, estamos à disposição aí para qualquer esclarecimento. Nós temos uma pergunta aqui, José Vinícius, voltando lá no Aspire. Para quais modelos do Aspire existe aprovação ANAC? Somente a solução completa, tá? A gente teria para o Finon 300 hoje. Tá? Somente para o Finon 300, e que inclui roteador. Mas falando da solução somente Aspire, também seria o Finon 300. Ok, tá bom.
Ok, Rafa? Eu teria mais algumas apresentações, alguns slides aqui, mas eu gostaria de terminar agora. Isso daqui são todas as Tá, plataformas que a gente tem o JetWave, tá? Para a gente ter tempo aí de falar do MSP também. ótimo. Muito obrigado, Zé Vinícius, mais uma vez. Passo então a palavra para Daniele Florentin, Obrigada, gerente. Rafa. Fique à vontade. Obrigada, Rafa. Queria agradecer a participação de todos vocês aqui na audiência, os nossos clientes, e agradecer também ao Rafael e à TAM pelo convite para a Haniel fazer essa apresentação hoje. Hoje eu vou falar sobre... José Vinícius, eu acho que você precisa parar de apresentar para eu conseguir apresentar. Só um minutinho, deixa eu stop Tá. share. Enquanto ele vai tirando a apresentação dele, eu vou falando então aqui a respeito do MSP. Eu vou falar hoje com vocês é o MSP Aviônicos e o Mechanical. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Positivo. Estamos sim. Ok. Como eu disse, eu sou Daniele Florentin, para quem não me conhece, sou gerente de vendas para a América Latina dos programas MSP Avionics e Mechanical Components, tá? Falando de forma genérica aqui do MSP, ele é um programa desenvolvido pela Honeywell principalmente para ajudar no controle de custos de manutenção da sua aeronave, tá? Aqui é um sumário, em geral, dos principais benefícios que o programa tem, né? Então, o primeiro tópico a gente fala de reparo, então o programa cobre seja por reparo ou seja por exchange, e em caso de reparo, a Honeywell tendo uma unidade similar para empréstimo, a gente também cobre por empréstimo em caso de reparo, para que a sua aeronave não fique parada enquanto a sua unidade está sendo reparada. Mas caso você prefira fazer o exchange, que é o mais comum de acontecer, né? Então também as peças são cobertas por exchange. A Honeywell tem também cobertura estendida. Essa cobertura estendida eu vou falar com mais detalhes, porque o programa básico ele não cobre peças obsoletas, então a gente desenvolve algumas coberturas estendidas para peças críticas e que, em caso de pane, tenha a cobertura, inclusive, dessas unidades. Peças não Honeywell com o objetivo também de expandir a cobertura do cockpit, ou seja, a gente sabe que mesmo um cockpit sendo da Honeywell, ele não é 100% de peças Honeywell, então a gente fez algumas parcerias com outros fabricantes para que a gente ofereça uma cobertura mais completa. A gente tem, claro, né, a cobertura em AOG 24/7, em casos de pane, né, então você pode solicitar 24/7 o seu exchange ou o seu reparo. Nossos contratos são autorrenováveis, significa que a cada ano, desde que o cliente não diga que não quer renovar, esses contratos são autorrenováveis, isso diminui o workload tanto do lado do cliente quanto da Honeywell também. Isso também garante que a taxa que você assinou, ela seja aplicável o escalation e não preços de lista a cada renovação, como era antigamente, que eram contratos de 3 anos. O programa também cobre Unlike Exchange. O que significa isso, né? Em caso de pane de uma unidade, por exemplo, um traço 901, né? Se a Honeywell não tiver um traço 901 no nosso estoque, mas a gente tiver um traço 902, desde que não seja um upgrade, né? Seja a mesma fit, form and function, também é coberto esse tipo de Unlike Exchange. Os custos de envio também são cobertos, ou seja, a Honeywell, o programa cobre até o primeiro destino. No caso do Brasil, a gente sabe que é impossível mandar direto para o endereço brasileiro, né? Então, normalmente, os clientes brasileiros pedem para um envio para um freight forwarder, normalmente Miami, a gente sabe. Então, esse custo de envio até o freight forwarder também está coberto pelo programa. Aqui o penúltimo item é super importante, né? Os contratos, eles são transferíveis.
seja em caso de venda da aeronave, seja para uma nova aeronave do mesmo cliente, ou para a nova aeronave do mesmo cliente, ou seja, digamos que você tenha um G450, vendeu esse G450 para comprar um 550, a cobertura que você tinha no 450 pode ser transferido para o seu 550, ou na venda do 450, esse contrato pode acompanhar a aeronave e a gente não cobra custo de taxas de transferência, tá? E o programa, o último bullet aqui, ele não tem buy-in, significa que uma aeronave de 5 anos ou uma de 10, você paga exatamente a mesma coisa, só a taxa de anual, né, só a anualidade, não tem buy-in como é no MSP de motor e de APU, que é o nosso programa irmão aqui da Honeywell, tá? Vocês tendo dúvida, pode acionar aqui no chat e eu vou respondendo ao longo da apresentação. Bom, aqui falando do MSP Aviônicos, né? Então, ele é um programa desenvolvido principalmente para controlar os custos de manutenção, certo? A gente sabe que uma peça um componente aviônico pode ter um preço bem elevado, né? Então, a gente está falando de telas, pode ser de $100 mil. Então, você contratando o MSP Aviônicos, isso te ajuda a controlar os seus custos de eventualidades de painéis de manutenção. O programa ele é oferecido para diversas plataformas, eu não vou ir a cada uma delas, mas aqui em linhas gerais, é a linha Challenger da Bombardier, a linha completa da Gulfstream, que tem nossos aviônicos, da série do fabricante da Dassault é o 7X, 8X, 900, 2000, da Embraer são os Legacies, Lineage e os 190. Aqui da linha Textron eu vou falar, linha Textron e Hawker eu vou falar no próximo slide com mais detalhes. Mas os BBJs, né, a versão executiva da Boeing também tem cobertura da Honeywell. A série Pilatus, né, tanto o PC-12, desde o Legacy até o NGX e o PC-24, e os helicópteros AW139 e Sikorsky 76. Falando aqui mais especificamente da linha Textron, então o Citation 10, o Bravo, o Encore, o Excel e o Sovereign. Dos Hawkers, então, tem para o 1000, para o 4000, 800 e 800 XP. Todos esses têm a possibilidade de ter o MSP Avionics. Aqui é para você ter uma ideia dos custos do programa versus custos inesperados de pane, né? Então, como exemplo, aqui eu coloquei um Sovereign, né? A taxa de hora de voo é $197, 300 horas de voo é o mínimo para você ingressar no programa, então 300 vezes 197 dá uma anuidade de $59 mil. Então, pagando $59 mil por ano, você tem cobertura de uma AGM de 61 mil, de uma NIC 901, que tem 4, então vai para um custo de 346, e a gente sabe que isso aqui é só um exemplo, a cobertura do programa é bem ampla. Então, o programa, como eu disse antes, ele ajuda você a ter um custo de 59.100 e absorver esses custos inesperados que podem chegar a $1 milhão, dependendo do infortúnio dessa aeronave. Eu falei anteriormente na abertura, né, que a gente tem coberturas estendidas para algumas peças críticas da aeronave, né? Então, como o José Vinícius falou anteriormente, a obsolescência é uma questão latente, né, e está aí, né, para a aviação e para qualquer componente eletrônico, e não diferente aqui para os sistemas da Honeywell, tá? Então, o primeiro item aqui é a cobertura estendida para a DU 875. Essas DUs, elas estão em Falcon, nas plataformas Embraer, no Global mais antigo, e nas plataformas Textron está no 750, 550, 560.
existe um incentivo, né? Caso você faça um upgrade, precisa fazer um upgrade proativo, existe um desconto no programa de $2.500 por tela, tá? Então, digamos, por exemplo, que o programa custe, como naquele exemplo que eu falei anteriormente, o Sovereign, $50 mil, se fizer aqui não é o caso a 875 não está nos sovereigns, mas num 10, por exemplo, um Citation 10, que tem o programa custa em torno de $70 mil, você teria um desconto de aproximadamente $10 mil por fazer o upgrade. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade é ingressar na DU875 Extended, significa que se você tiver a pane numas 870, que são as de raio catódico, a Honeywell vai te fornecer uma 875 para você colocar no lugar. E é importante mencionar que para isso você precisa de um STC convalidado na ANAC, né? Então, não é uma solução simples, plug and play, embora a instalação seja simples, mas precisa de um STC. Então, de novo, só para ficar claro aqui, existe a possibilidade de você entrar na DU875 Extended, e aí, em caso de pane da 870, você recebe uma 875, mas se você decidir fazer um upgrade proativo, você ganha um desconto no programa de $2.500 por tela de desconto no programa, tá? Existe também a segunda cobertura estendida aqui, que é o CMA 6.800 Extended, né, para a plataforma Hawker, para a plataforma Textron, então tem para os Hawker 800, 1.000 e para o Citation 650. Em caso das telas antigas, você vai receber uma CMA 800, né? Em caso das ED 800, você recebe uma CMA 6.800. Também precisa de STC, então isso é importante ficar claro, tá? Assim como o José Vinícius falou anteriormente, né? Os FMS CD810 e 820 também estão obsoletos. Essa é também uma cobertura estendida. Em caso de pane da sua CD810, 820, a Honeywell envia uma CD830, que é o upgrade, para ser instalado na aeronave, né? As plataformas que a gente oferece essa cobertura estendida, então, é para o 10, 650, Hawker 800 e 1.000, né, falando das plataformas Textron, e aí também para outras plataformas, o Falcon 900, os Gulfstream 4 e 5, Dornier 328, e para os Legacies, né, Legacy 600, 650 também a gente oferece essa cobertura estendida, dos FMS. A quarta aqui mais para a direita, então a cobertura estendida da DU1080 Hardware 1, que é um hardware também que está obsoleto. Esses são as telas que estão instaladas no Sovereign, no Hawker 4000 e nos AW139, né, no helicóptero AW139. Essa cobertura estendida funciona assim como as outras, né? Em caso de pane de um hardware 1, né, DU1080 Hardware 1, a Honeywell vai fornecer a 1080 Hardware 2 em caso de pane, tá? José Vinícius também falou do radar, né? Existe uma cobertura estendida para as unidades obsoletas, né? Então, existem duas possibilidades. Se você fizer o upgrade proativo desse radar, a Honeywell dá um desconto de $30 mil no seu MSP. Então, se você fizer o upgrade proativo, a Honeywell também oferece a cobertura estendida do radar. Essa cobertura estendida, ela só é oferecida durante esse ano, ou seja, a gente tem mais 3 meses que a gente oferece essa cobertura estendida. Existe um benefício adicional para a cobertura estendida, é que parte do pagamento da cobertura estendida pode ser utilizado para quando você decidir fazer o upgrade para o novo radar RDR 7000. Então, se você pagou $10 mil na cobertura,
um percentual entre 80% e 12%, entre 12% e 80% do que foi pago, dependendo da condição, pode ser usado para parte de pagamento do upgrade. Enquanto você não decide, o seu radar está coberto via Like Exchange, que significa, em caso de pane do seu radar obsoleto, a gente envia outro radar obsoleto que está no nosso estoque. Tá? Essa cobertura estendida, ela é ofertada para todas essas plataformas que estão aqui à esquerda da tela. Eu coloquei destacado as plataformas da Textron, então para o 10, para o Sovereign, para o Rocker 800 e 800XP, Bravo e Ultra, tá? Mas também para os AWs, para Falcon 900, Global Express e os Legacies. Como o José Vinícius falou também, né, existem outras peças obsoletas que a Honeywell ofertava coberturas estendidas, que a gente terminou essas coberturas estendidas há algum tempo, né? Uma delas é a DU 1310, que está na linha Gulfstream, e desde o 450 até o 650, e na linha Falcon, que está no 2000, no 7X e no 900LX. Então, hoje a opção que você tem é fazer um upgrade para DU 1310-2. José Vinícius também mencionou as MCDU modelo 1 e 2, que também estão obsoletas. A gente ofertava no passado uma cobertura estendida para cobrir em caso de pane. A gente enviava uma MCDU-R, que é a nova, né, que não está obsoleta, mas a gente também já terminou essa cobertura estendida. Hoje a sua opção é fazer o upgrade proativo, e assim que fizer o upgrade proativo, essas peças passam a ser cobertas dentro do programa sem custo adicional, tá? Como o José Vinícius mencionou anteriormente, mas reforçando aqui, essa MCDU, elas estão no Sovereigns e no Rocker 4000 da linha Textron. Aqui o terceiro item mais à direita, falando também dos Laser F, né, 2 e 3, que também estão obsoletos, que estão no Citation 10, Rocker 1000, 800 e 800XP da linha Textron. Não existe cobertura estendida mais, a Honeywell também cancelou essa cobertura estendida, e a opção que você tem hoje é fazer o upgrade, e assim como dos outros itens, assim que se fizer o upgrade, essas peças passam a ser cobertas, né, ou seja, o Laser F4 passa a ser coberto pelo programa sem custo adicional. Além disso, se você fizer o upgrade para o Laser F4, a Honeywell oferece um incentivo, ou seja, um desconto no seu MSP Avionics de $35 mil. Se você já for um cliente, a gente dá esse desconto de $35 mil no próximo ano, né, de contrato. Se for um novo cliente, a gente dá esses $35 mil na assinatura do contrato. Outras coberturas estendidas aqui, né, que a Honeywell oferece. A gente oferece a cobertura Gold, né, então até agora a gente falou da cobertura Standard. O Gold, ele tem uma cobertura mais ampla, tem uma cobertura 24/7 em caso de troubleshooting, né, de suporte em troubleshooting. Eu falei que os envios, né, a parte logística, ela é coberta até o primeiro endereço, mas no caso de Gold, ele é coberto de ponta a ponta. No caso do Gold também a gente cobre o No Found, que significa quando é uma peça enviada para a Honeywell, mas ela não apresenta falha, a Honeywell pode cobrar por isso, e no caso de Gold, esse caso está coberto, né? A gente não cobra a No Found Fee, e algumas publicações técnicas também estão incluídas no caso do Gold, por um preço de $30 por hora de voo adicionais no programa. Tá? O item aqui do meio, o segundo e o do meio, é o SIM, que é Consigned Inventory Stock. Esse é um opcional, né, para se agregar no MSP Avionics.
ele significa você ter algumas peças críticas dentro do seu hangar, ou seja, para estar ready to use, né? Ou seja, pronto para você instalar em caso de pane. É especialmente recomendado para operações críticas, né? Então, caso de aeronave médica ou grandes frotas para se evitar AOG, então esse é um produto interessante. Aqui o terceiro e mais à direita, né, são as coberturas non-Honeywell. A gente, como eu disse anteriormente, a Honeywell fez algumas parcerias com outros fabricantes de aviônico no mercado de aviônico e de outros componentes também, né, no mercado, por exemplo, a L3, a Universal, a Sky Connect, Viasat e a AVO, da Boeing. Ou seja, fazendo um pagamento adicional, você pode ter cobertura desses equipamentos, eu vou falar um pouquinho com mais detalhes aí, no nosso próximo slide, que é esse. Então, no caso da L3, por exemplo, é o sistema de TCAS, né? Então, se você tem o sistema TCAS da L3, que é o caso dos Hawker 4800 e 800XP, você paga um adicional, né? Uma cobertura estendida, e você pode incluir o sistema TCAS na sua cobertura MSP Avionics. Se você tem os FMS da Universal, e no caso aqui da Textron, está no Ultra, no Encore, no Excel, no Sovereign, nos 550, 560, 650, tem esses FMS, então você pode fazer essa cobertura estendida e cobrir, e ter a cobertura também de equipamentos da Universal. E falando do sistema de freios da AVO, que é Boeing, né? Então, essa cobertura estendida para esses componentes pode ser agregada no MSP do Ultra, do Encore, do Excel, Hawker 800 e 800XP. Só reforçando que essas coberturas são adicionais ao MSP Avionics e eles não são coberturas standalone. Ou seja, a gente não faz a venda dessas coberturas sem ter o MSP Avionics básico contratado, tá? Vou falar brevemente aqui do MSP Mechanical, similar ao MSP Avionics, ele cobre principalmente o sistema ambiental e alguns componentes mecânicos da aeronave. As plataformas que têm esse programa disponível são os Pilatus, né? Toda a série Pilatus, e os Gulfstreams, toda a série Gulfstream, tá? Aqui é o exemplo de um G550, né? Então, uma aeronave voando 300 horas de voo por ano, o custo do programa para um G550 é $165 por hora de voo, que dá um preço anual de $49.500. Pagando $49.500, você tem a cobertura, por exemplo, de uma outflow valve de $181.000, uma shutoff valve de $70.000, uma controladora de $110.000, e a gente sabe que os custos são imprevisíveis, né? Então, pagando $49.000, você tem esses custos sob controle. Aqui, claro, é um exemplo, né, de custos de manutenção. Ele é similar ao MSP, ou seja, a gente cobre por exchange, a gente cobre por reparo, também tem a cobertura 24/7, ou seja, ele é similar, cobrindo peças diferentes da aeronave, tá? Sabendo que os custos de manutenção e o interesse pelo programa MSP Aviônicos pode acontecer desde cedo na aeronave, a Honeywell lançou esse programa que a gente chama de ILO, in lieu of warranty, que nada mais é você contratar o MSP Avionics enquanto a sua aeronave ainda está em manutenção, que em teoria, em manutenção não, em garantia, ou seja, em teoria não precisaria, né, ter o programa de cobertura, mas você começa a pagar durante esse período uma taxa muito menor, eu estou falando em torno de 10% a 20% do preço do programa, e com isso você garante um preço baixo
quando a sua aeronave sair da garantia, né? Então, isso é um programa interessante para proprietários que sabem que vão ficar com a aeronave pelo menos 8 anos, em geral, 8 anos ou mais, né? Então, esse é um programa muito, muito interessante. Além do que, além de falar de custos, né, que você paga o programa por um custo muito menor, ele tem features adicionais, ou seja, todos os benefícios do Gold estão inclusos no iLow, ou seja, counter to counter, né, toda a logística, o suporte estendido de troubleshooting, publicações técnicas, tudo isso está incluso no iLow sem custo adicional, tá? Além de ter a cobertura também do sistema JetWave, caso a aeronave tenha esse sistema instalado, dentro do iLow, o JetWave também é coberto, tá? Vale reforçar aqui que, assim como o MSP básico, o iLow ele é 100% transferível, ou seja, em caso de venda da aeronave, esse programa é um feature, é um selling point para a sua aeronave, né? Porque ele é transferível, ou seja, você vai vender a aeronave garantindo que o preço do programa vai ser baixo, né? Para o novo proprietário. Esse programa está disponível para a W139, né, para o helicóptero AW139, para o Falcon 7X, 8X, 2000 Easy, 900 Easy, o G280 para o sistema mecânico, né, para o MSP Mechanical, para o G450, 500, o G500, G600 novos, né? O G550, o G650 e os Pilatus, né? Todos esses têm a possibilidade de iLow. Então, aqui, alguns highlights, né? Em caso de pane, caso você não tenha o programa, né? E a sua aeronave apresentou uma pane, nesse momento, você também pode ingressar no programa, tá? Também um bom momento para ingressar no programa. A falha pré-existente, ela não é coberta pelo programa, tá? Que a gente chama de PIF, né? Não é coberta pelo programa. No entanto, a Honeywell oferece um preço com desconto no caso da peça com pane. Por exemplo, você teve uma pane num componente de $100 mil. A Honeywell dá um desconto nesse componente de $100 mil, um desconto que pode ser de 30%, de 20%, e aí você ingressa no programa pagando essa peça com pane com desconto, e além do que você pode parcelar o preço dessa pane pré-existente em 3 anos de contrato, tá? Ou seja, ainda que sua aeronave apresente pane, ainda assim é um bom momento para você ingressar no programa. As configurações, né, que é esse segundo bullet, né, as configurações são muito importantes para a Honeywell, tá? A configuração da sua aeronave, ou seja, a lista de equipamentos é o que vai definir o preço do programa. Então, antes de ingressar no programa, a Honeywell precisa saber quais são os componentes instalados na sua aeronave, para definir o preço e para que você tenha uma cobertura precisa, tá? Os pontos de contato, aqui é o meu último bullet, se você tem já um contrato assinado, existe esse e-mail, né, o mspavionics@honeywell.com, que é o e-mail dos administradores de contrato MSP. Esse é um ponto de contato. Caso você tenha interesse em novas propostas, você pode pedir direto para o MSP Avionics Sales ou pela TAM, né? A TAM é nosso revendedor autorizado de programas MSP aqui no Brasil. Então, tanto você pode pedir por e-mail para esse e-mail, pode pedir diretamente para mim, e a TAM pode ser um bom aliado seu na hora da contratação, tá? Como o nosso dealer autorizado no Brasil. Em caso de peças em AOG, a gente tem esse nosso e-mail, né, aog@honeywell.com, e também tem esses 2 telefones aí que estão destacados em vermelhos para poder fazer o pedido de peças em AOG. Qual é o suporte que você tem depois de ingressar no programa, né?
Em caso de pane, em caso de pane em AOG, então, como eu falei anteriormente, você pode pedir por telefone, você pode pedir por e-mail, tá? Esses são os caminhos rápidos para a gente atender em caso de AOG. Em caso de ordens que não são AOG, então, os pedidos são feitos através do nosso portal, né? A gente ainda tem o telefone e um e-mail, que são somente para AOG, situações de AOG, para situações normais é através do portal. As unidades são enviadas sem custo adicional, né? É importante mencionar, e isso é uma situação bem crítica hoje em dia, né? Os cores, né? Ou seja, em caso de devolução de core, eles têm 30 dias para chegar até a Honeywell, tá? Para clientes internacionais, como a Honeywell considera a gente aqui no Brasil. Tem 30 dias para devolver esse core, tá? Isso é muito importante, principalmente num cenário onde a gente está com a nossa cadeia logística, né, impactada no mundo inteiro. Então, a Honeywell não é diferente disso, né? Então, a gente precisa que nossos cores retornem em até 30 dias. Como eu mencionei anteriormente, mas é sempre bom reforçar que o programa ele é principalmente desenvolvido para fazer exchange, mas em casos de reparo da sua unidade, você tem uma rental para você continuar voando, né, sem custo adicional. E o último bullet aí, a gente tem estoques no mundo inteiro, né, para atender o mundo inteiro. Para atender aqui o Brasil, nossos estoques ficam principalmente nos Estados Unidos, mas se por uma eventualidade a gente não tiver a peça que você precisa aqui nos Estados Unidos, essa peça pode vir de qualquer lugar do mundo e isso não vai ter custo adicional para você que está no programa. Aqui é onde estão os nossos dealers autorizados, né? Então, se você precisa localizar um dealer autorizado, você entra no nosso portal, MyRSpace, Sales e Services Partners, você encontra onde quer que você esteja no mundo, quem é o nosso dealer autorizado. Como vocês sabem, aqui no Brasil a gente tem a TAM, a gente tem outros dealers, mas a TAM é também nosso dealer autorizado aqui no Brasil. Essa é uma ferramenta que eu queria dividir aqui com vocês. Existe no nosso portal, a gente disponibilizou um quoting tool, que em caso de você querer ter uma ideia de quanto custaria o programa para a sua aeronave, se você não quiser entrar em contato com a Honeywell ou com a TAM por algum motivo, você pode fazer a cotação por você mesma, né? Simplesmente entrando no portal, né? E eu coloquei o endereço, MyRSpace, Products and Service, Aircraft Login, e aí você vai para MSP Contracts e Reporting, e aí você vai ter esse ícone aí que está abaixo no centro da tela, Get a New MSP Avionics Mechanical Quote, e você pode fazer você mesma a sua cotação online. Mas, de qualquer maneira, tanto a Honeywell, eu estou disponível aqui para suportar vocês em qualquer cotação que seja necessária, mas também a TAM também está disponível e é nosso dealer autorizado para tal. Fechando aqui, se você precisa de mais informações, eu estou sempre disponível, coloquei meu e-mail aí, daniele.florentin@honeywell.com, mas a TAM, como eu gosto de reforçar aqui, é nosso dealer autorizado e está aí para ajudar vocês, caso vocês queiram uma proposta também. Fechando por aqui, se tiverem alguma pergunta, estou à disposição. Daniele, é o Sim. Detone, tudo bem? Você me Tudo ouve? bem? Sim, escuto sim, Detone. Duas perguntinhas. Um avião executivo, em média, se bem me lembro, variava um contrato de MSP, de avionics, 35 a 40 mil dólares. Eu não sei se isso está certo ou não está mais. E a segunda perguntinha é se tem ainda aquele desconto de 10% para 3 anos e, na verdade, tinha uma outra quebra de galho que o cara tinha um display falhado, ele entrava na hora no MSP, ganhava um exchange desse display, mas era obrigado a assinar por 3 anos. Isso não é mais prática comercial da Honeywell hoje?
Obrigada pela sua pergunta, Detone. O custo do programa, ele depende da aeronave, né? Depende do modelo da aeronave. Para os pilatos, ele gira em torno de $20 mil hoje, tá? Para as outras plataformas, ele está de $45 mil para cima, tá? A gente teve esse ano alguns incrementos de preço, então não é mais $35 mil, ele fica ali 45 para mais, dependendo da plataforma. Isso é uma ideia de preço. A sua próxima pergunta foi sobre os 10% de desconto, né? Na verdade, era uma negociação. Ele tinha um display falhado, a gente oferecia um contrato de 3 anos, ele era obrigado a assinar em 3 anos, e ele ganhava um exchange desse display ou de qualquer peça já dentro do primeiro dia do MSP assinado, né? Isso ainda é válido, tá? O caso de pane, de um inercial, de um display, de qualquer equipamento da Honeywell, sim, ainda pode ser coberto, é esse que a gente chama de PIF, né? Pre-Existing Failures, ou seja, a Honeywell dá um desconto nessa peça, mas ela não é coberta free of charge dentro do programa. A gente cobre, então, por exemplo, um display de $100 mil, a gente cobraria 70, 80, depende, é caso a caso. A gente cobra e aí sim entra no programa por 3 anos, assim como você mencionou. Sim, existe essa possibilidade, a gente continua ofertando essa possibilidade. Obrigada por perguntar. E outra coisa que é importante mencionar, a Honeywell vem oferecendo e tem oferecido até hoje, né, um desconto para clientes brasileiros, né, de 10%. Esse é um desconto que eu venho lutado muito para manter. Então, eu posso dizer que para 2022 esse desconto continua sendo válido, tá? Então, para aeronaves Papa Tango, Papa Romeo, seja registradas no Brasil, a gente continua ofertando esse desconto de 10%, a partir de 2023 a ser definido. A gente ainda não tem essa definição comercial. Ok, obrigado. O MSP realmente é um dos melhores ou o melhor produto que a Honeywell tem, é muito vantajoso para qualquer cliente, mesmo tendo os programas de garantia do fabricante, do OEM. Verdade. Todo mundo que faz vê que vale a pena o custo-benefício. Queima um display aí é $40, $50 mil. Já paga um contrato anual de MSP, né? Ele é um programa de muito sucesso. A gente tem muitos clientes satisfeitos aí ao redor do mundo com esse programa, de fato. Daniele, temos uma pergunta aqui. Pergunta se os programas cobrem os impostos de importação e custo de devolução do core. E eu já vou adicionar mais também as logísticas internacionais e domésticas. Tá. O programa, sim, ele cobre o custo de devolução do core. O programa não cobre nenhuma taxa, nenhum imposto, não está coberto, tá? Então, a parte logística, ela está coberta, a parte aérea, então, a peça saiu da Honeywell, enviou até o primeiro endereço, que aí, como eu disse, para a gente brasileiro, em geral, é para um freight forwarder em Miami. Essa logística, sim, está coberta. Agora, o imposto para importar essa peça para o Brasil não está coberto, porque imagina só, como seria difícil para a Honeywell conseguir fazer o controle de custos, sendo que para cada país o custo de importação é totalmente diferente, né? Então, por isso, o preço teria que variar para cada país, né? Então, para que a gente mantenha uma uniformidade no preço, ele não cobre custos de manutenção, ele não cobre o custo de importação, né, os impostos, mas ele cobre a parte logística até o primeiro destino, inclusive para o retorno de core. Então, o retorno de core também é coberto pelo programa básico. Agora,
Eu falei que no programa básico cobre até o Freight Forwarder, né? Em caso de contratação do Gold, né, que tem aqueles $30 adicionais por hora de voo, aí sim é coberto de ponta a ponta, a parte logística. Mas os custos de importação não é coberto em nenhuma das possibilidades. Excelente, muito obrigado. Obrigada a você. Bom, pessoal, mais uma vez eu queria agradecer Daniele, José Vinícius, pela atenção, pela parceria e por nos trazer tantas informações boas. Agradeçam a todos na Honeywell também. Gostaria de agradecer a presença de todos, da atenção de quem esteve conosco. Lembrando que esse webinar foi gravado e ele em breve estará disponível na nossa página do YouTube da TAM Aviação Executiva. Então, se quiserem rever ou compartilhar com alguém, fiquem à vontade. Convido a todos também para continuar conosco nessa semana. Vai ser uma série de webinars, de hoje até quinta, e na semana também teremos mais alguns, e estejam conosco. Mais uma vez, muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Obrigada, boa noite.